Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concursos. Vamos juntos rumo à aprovação nessa reta final para a Polícia Penal do Espírito Santo. Meu nome é Breno Fraga, para quem não me conhece aí, para quem ainda não viu, dica minha aí no canal do Vale Concurso, várias dicas. E agora chegamos no Vale Tudo, nas apostas finais. Vamos trazer para você aqui, de uma maneira bem resumida, os pontos mais importantes, aquele que eu, como professor, acredito que tem a chance de cair em prova. Lembrando que o conteúdo é bem extenso, então a gente vai passar aqui realmente aqueles pontos cruciais, né? Vamos tentar revisar algumas coisas, mas passar pontos cruciais aí que poderiam ser cobrados pela banca IBAD. Muito obrigado a você que está com a gente, está acompanhando a gente aí, tá? Tá na tela para você do Lightcall, tá na tela para você aqui, ó. É o pacote tudo resumido. Você que não conhece aí, é resumo em PDF das legislações, matéria de direito, direito penal, administrativo, direitos humanos, processo penal e as legislações, inclusive a estadual, a Lei 46, para você estar com foco objetivo nessa reta final, tá? Bacana, material em PDF, você consegue ler todo esse material aí com no máximo 2 dias. Eu tô falando todo o material, mas dependendo do material, até com um dia você consegue ler aí. Se você quiser conhecer, é só me chamar no Fraga BFC ou aqui, né? Apontar a câmera aqui pro QR Code, já vai direto aí. Lembrando que tá com um valor especial para quem tá assistindo a aula aqui agora. Só você ir no QR Code aí. Bacana? E lembrando também que nós estaremos, a equipe do Vale Concurso, né, estará em Vila Velha no sábado, anterior à prova. Então vai lá, vai ser lá na CDL de Vila Velha, vai ser o dia inteiro de dicas para você aí. Você que ainda não adquiriu, entre em contato com a equipe do Vale Concurso ou procura o link aqui na descrição do vídeo. Vagas limitadas aí, vai estar a equipe toda do Vale Concurso lá trazendo as apostas finais lá para você. Lá é de uma maneira diferente, lá é bem bacana, às vezes aí que o Vale Concurso foi, deu para tirar muita coisa produtiva. Eu tenho certeza que muitas questões que vão estar na sua prova serão ditas lá através de dicas, através de resolução de questões, através de várias formas aí para pegar alguma coisinha a mais. Já pensou, né, alguma questão, uma questão ou outra te ajudar e fazer com que você consiga entrar nas vagas, né? Fazer com que você consiga aí o percentual necessário. Então, convido a você, é muito bacana, é muito interessante, vale muito a pena participar lá. Bacana? Na descrição aqui você encontra o link para revisão presencial na cidade de Vila Velha, na CDL, tá? Últimas vagas aí, vai ficar lotado o auditório da CDL lá, muito conforto, inclusive, no auditório. Galera, vamos então aqui falar um pouco sobre esse concurso da Polícia Penal do Espírito Santo, no sentido que tem possibilidade de cair em prova. Eu, se fosse aluno, o que eu estudaria agora nessa reta final? Basicamente seria isso. E aí nós vamos expor aqui, né? Eu resolvi trazer de uma maneira um pouco diferente. Eu peguei as últimas questões cobradas da banca IBAD para concurso público, agora recente mesmo. Então, não tem lugar melhor e mais fresco para você tirar questões do que a própria Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que aqui hoje nós vamos falar sobre a Lei 46 e algumas leis extravagantes, tá? Que está dentro da matéria de direito penal. Direitos humanos nós vamos deixar para a nossa próxima oportunidade. Vamos falar então aqui hoje sobre a lei estadual, né, a 46 e o Código de Ética, e algumas leis extravagantes. Algumas estão dentro do direito penal, né, como, por exemplo, tortura, racismo, interceptação telefônica e assim por diante, né, anticorrupção. Vamos começar com a prova da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que teve aplicação recentemente e foi cancelada. Teve vários problemas lá na aplicação da prova. Eu espero que isso não aconteça na Polícia Penal do Espírito Santo. Espero que a IBAT tenha aprendido, né, a aplicar uma prova, e apesar que é uma banca muito antiga, espero que não aconteça nada aí, que siga tudo normal. É para quem estudou de fato, correu atrás de verdade, fazer uma boa prova. Então, a prova da Polícia Militar do Espírito Santo, por mais que ela foi cancelada, nós temos como parâmetro aqui. O que acontece? Lá na Polícia Militar foram 10 questões de direito administrativo. Porém, das 10 questões de direito administrativo, nenhuma foi sobre direito administrativo de fato. É porque lá dentro do material, lá dentro do direito administrativo, vinha a Constituição Estadual, vinha as leis estaduais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, Estatuto da Polícia, dentre outros, e o direito administrativo, que inclusive era bem grande. Aí você pega poderes administrativos, atos da administração, enfim, várias coisas, né?
Ah, pessoal, então significa que pode ser que na Polícia Penal nem caia direito administrativo. Não é isso que eu estou falando. Lá não caiu, isso é um fato. Bacana? Então, vamos analisar as questões que caíram dentro do direito administrativo no sentido do que dá para a gente aproveitar e trazer aqui para a nossa Lei 46, que é a lei do Estatuto do Espírito Santo. Então, o que a IBAD cobrou lá? O que eu vou te mostrar aqui agora não tem nada a ver com a sua prova. Essa lei não vai cair na sua prova. Aqui, primeiramente, era a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O que eu estou querendo mostrar aqui? Então, aqui, ó, a Constituição do Rio de Janeiro dispõe que são servidores militares estaduais os integrantes da Polícia Militar e Corpo Bombeiro. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos postos uniformes militares. Tais patentes são conferidas pela seguinte autoridade competente. O que eu estou querendo mostrar aqui? É que aqui a banca cobrou competência. Eu não votei isso aqui na Lei 46. A Lei 46 não tem patente, não tem graduação, né? Graduação das praças, os postos lá, né, com as suas patentes do oficial. Mas eu tenho competência para te dar a posse. O militar, ele toma posse no curso de formação. Então ele já toma posse e já entra em exercício, em tese, né? Então quando ele começa o curso de formação, ele já está tomando posse. Aqui no nossa Lei 46, existe a posse, existe o exercício, existe competência para aplicar punição, existe competência para várias coisas, né, para poder aplicar, te dar determinada vantagem. Então, é isso que eu quero te mostrar aqui, tá? Então, independente a ideia aqui não é resolver essa questão, beleza? Ele está perguntando, apesar que, no meu ponto de vista, foi uma questão bem fácil. Se você tá falando da Polícia Militar, presidente do Congresso Nacional e da República você já tirava. E prefeito também, né? Você ficava aqui entre, né, duas autoridades estaduais, letra C ou letra E, mas é claro, a Polícia Militar é um órgão do Poder Executivo de letra C, governador do Estado. Então, assim, muito fácil. Se a banca tivesse colocado aqui comandante-geral da Polícia Militar, ela teria deixado a questão um pouco mais difícil. E olha que na Polícia Militar do Rio é nível superior. Pode ser que essa nível médio venha até mais difícil. Mas essa questão aqui foi fácil. Bacana? Foi bem fácil. Vamos ver então aqui, ó. Mais uma, ó. De acordo com a Constituição Federal, é de competência dos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes. E mais uma, ó. Conforme determina o Estatuto da Polícia Militar, o policial que por sua atuação se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções, vai ficar afastado. Dessa forma, são competentes para determinar o imediato afastamento ou impedimento. Lá na Lei 46 também tem afastamento. Nós temos lá o afastamento preventivo. Quando você está respondendo a um processo administrativo, você está atrapalhando o processo, a administração ela pode te afastar. Então são esses detalhes que eu queria mostrar para você. Mais uma vez, a banca, né, deixou uma questão também um pouco simples, né? Se você for olhar aqui, presidente, você já descartaria. E aí ficaria entre a B e a E, né? Então, assim, aí começou, para quem não estudou tanto, começou a ficar um pouco mais difícil. Não é mesmo? Vamos colocar então lá na nossa Lei 46. Vamos trazer ela aqui então, né? A ideia não era resolver a questão lá não, tá, pessoal? A ideia era só mostrar para você como a banca cobrou aí. Então, primeiramente, vamos começar sobre provimento. Então, nós temos aí as formas de provimento. Provimento é a maneira que você entra. Vacância é a maneira que você sai. Então, o provimento se dá aí, nomeação, e aí tem um detalhe importante nessa lei aqui, o que acontece? A ascensão ela é inconstitucional, então não existe mais a ascensão, beleza? Nós temos o aproveitamento e nós temos a reintegração. O que acontece? Lá no site da Assembleia Legislativa, a lei, o lugar oficial para você pegar uma lei é no site da Assembleia, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Lá na Assembleia, do inciso 4, já pula para o inciso 6. Olha que doideira. O legislador comeu o inciso 5. Acredito que ele deixou de digitar ali, né? O estagiário esqueceu de digitar. Só que se você for procurar a Lei 46 em outros locais pela internet, outros sites oficiais do Espírito Santo, às vezes você pega lá o site da Previdência do Espírito Santo, ou outros lugares, qualquer um site da Polícia Civil, que lá também tem a Lei 46, e em um site ou outro, você vai achar outra forma de provimento que é a recondução, tá? Então, assim, você tem que levar para a prova o que é a recondução, inclusive ela está lá embaixo, né? Se você vai descendo a 46, você encontra ela lá embaixo, só que ela não é citada expressamente aqui.
Então, se cair na sua prova, recondução é ou não forma de provimento? Se tiver outra que não tem nada a ver, você coloca que a recondução é. Agora, se tivesse, por exemplo, letra A, nomeação, B, aproveitamento, C, reintegração, D, reversão, letra E, recondução, marca a letra E. Letra E não seria. Deu para entender? Então, interpreta isso aí. Apesar que é uma questão passível de recurso no meu ponto de vista. Se a banca aceita ou não o recurso é outra história. Agora, o significado de recondução, aí ela pode cobrar tranquilamente, está lá embaixo. Recondução é o retorno do estável. Bacana, mas eu não quero adentrar nisso aqui, eu quero adentrar na competência, que foi o que a EBAD cobrou. Nós fizemos dicas já sobre cada forma de provimento. Se você ainda não aprendeu, tem aqui, né, aqui no canal do YouTube, tem as dicas aí da Lei 46, enfim, depois você dá uma olhadinha aí, beleza? E tem no pacote de resumo também, bem explicado lá, bem resumido para você aí. Então aqui, quem é competente para prover cargo público? Na administração direta do Poder Executivo, os incisos 1, 4, aí ele até cita aqui os 5, tá vendo? Ó? Esse 5 aqui, recondução, eu que coloquei, ó. Isso aqui não tá lá isso aqui não tá lá no portal da Assembleia, mas ele tá aqui, ó. 5 e o 6 é o governador e os demais secretários responsáveis pela administração pessoal. Beleza? Bacana? Então fica ligado aí. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, completando-se com o exercício. Então, quando você tomar posse, você está investido em cargo público. E aí você completa ela com o exercício. A banca pode colocar que a investidura se dá no exercício. Cuidado aí. Mais uma aqui, ó. Competência. Então, exercício é de fato começar a trabalhar, né? São de 15 dias aqui para entrar em exercício. Eu vou trazer uma tabelinha de prazo também aqui que é interessante, tá? Qual é a autoridade competente para te dar exercício? A autoridade competente é a autoridade local. Apesar que aqui, cadê? Tá aqui, né? Tá aqui, ó. A responsabilidade, ao responsável pela unidade administrativa onde o servidor tenha sido alocado, compete-lhe dar-lhe exercício. Então, se você tomar posse na Polícia Penal, quem vai te nomear para cargo público? Governador do estado. Né? Tá aí a competência. Beleza, você foi designado para trabalhar lá no presídio penitenciário, não sei, de Cachoeira do Itapemirim. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu amigo inspetor Jackson Taylor aí, o policial penal Jackson aí, que trabalha em Cachoeira do Itapemirim. Não sei se lá é presídio ou penitenciário, é um complexo. Mas enfim, você foi designado para trabalhar lá, no Cachoeira do Itapemirim. O diretor lá da unidade é quem vai te dar exercício. Então é competência também, tá vendo? Temos mais competências. Né? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é uma punição, né? É uma punição administrativa prevista lá no Estatuto da Polícia Militar. Então lá quem compete compete dar a punição? Eu não quero saber. Vamos saber então da 46. Aí aqui na 46, quem é que é competente para aplicar as penas disciplinares? Então nós temos chefe do respectivo poder, ou seja, se for no executivo é o governador, se for no legislativo, presidente da Assembleia. Ou no Poder Judiciário também, né? O presidente do Poder do TJ. Ou pelo dirigente superior de autarquia ou fundação, nos casos mais casca-grossa, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, somente, e essa é o que cai mais em prova, tá? Somente o governador pode demitir alguém. Beleza? Somente o governador pode demitir alguém. Ou o chefe máximo de cada poder. Tranquilo? Agora, em se tratando de suspensão e advertência, aí eu pego os secretários de Estado, ou autoridade equivalente, ou dirigente de autarquia ou fundação. Então, bacana. Suspensão ou advertência, secretário. E aí, a autoridade que houver feito a nomeação ou designação nos casos de destituição de cargo em comissão ou função gratificada. Aqui é mandar embora o cargo comissionado, né? Mandar embora o cargo comissionado. Então, neste caso, quem vai mandar embora? Quem colocou ele lá. Quem colocou é competente para mandar embora, para destituir ele daquele cargo comissionado ou daquela função gratificada. Bacana? Então temos aí as competências. Aí nós temos outra, e essa daqui é a mesma, é parecida com a que caiu lá na prova da PM do Rio. Veja bem, ó, como medida cautelar e a fim de que o servidor público não venha a influir na apuração da regularidade ao mesmo atribuída à autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar,
verificando a existência de veementes indícios de responsabilidade, poderá ordenar o seu afastamento. Então, isso aqui não é punição, tá? Isso aqui eu não estou punindo você, eu estou só te afastando mesmo para que você não atrapalhe no processo. Isso não é uma suspensão. Aí lá no final pode ser que você seja até inocentado. Bacana? Quem é competente para fazer isso? A mesma autoridade que instaurou o processo administrativo. Bacana, então não sei qual autoridade foi, não importa. É aquela que instaurou. E qual que é o prazo? 90 dias, e aí pode prorrogar por mais 60. 90 prorrogar por mais 60, beleza? Então é mais uma competência aí. Vamos ver mais uma questão lá da PM do Rio. Né? Não tem nada a ver com a nossa prova, mas eu quero te mostrar aqui, tá? Os policiais militares não tem nada a ver no sentido da lei, né? Os policiais militares dos estados, DF e dos territórios, então aqui é a Constituição, possuem normas gerais relativas à inatividade, estando previstas na Lei de Organização das Polícias Militares. A remuneração da atividade calculada com a base do posto ou da graduação que o militar... aqui está falando sobre a aposentadoria do militar. Né? O militar a gente não chama de aposentadoria. O militar ele vai para a reserva remunerada e depois para a reforma. É como se fosse uma aposentadoria. Aqui ele quer saber qual que é a idade. Eu acho que, assim, não vai cair, na verdade, né? Não vai cair isso aqui para você, porque os capítulos da aposentadoria estão todos revogados. Mas perceba o quanto que a banca aqui se atentou a cobrar prazos, números, né? Ela está cobrando prazo e número, não é mesmo? Então ela vem cobrando prazo e número. Outro detalhe que ela cobrou lá, ó, mais uma vez no estatuto agora. O Estatuto dos Militares do Rio de Janeiro prevê que os policiais militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirantes a oficial aluno, alunos oficiais, subtenentes e sargentos. Ou seja, você não pode ser soldado e cabo para poder se eleger aí, né? Assim, os policiais militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições normativas. Aqui é para o militar que quer se candidatar a um cargo político. Então, ao militar é um pouco diferente. O servidor civil, ele pode se candidatar, o servidor civil é melhor, é mais benéfico para ele. Ele pode se candidatar a um cargo político, se ele não ganhar, ele volta. O militar também, mas tem algumas regras, né? O militar tem que ter um certo tempo de trabalho. E o militar, se porventura ele ganhar a eleição e assumir o cargo político, ele não volta mais para a atividade. Aí acabou. Ele não volta mais para a polícia militar. No servidor civil, não, você se afasta do cargo e pode voltar. Inclusive, o vereador pode trabalhar nos dois. Então, isso pode cair na sua prova, por quê? Porque nós não temos Constituição, não está caindo na Constituição expressamente no seu edital. Então, isso cai muito ou em Constituição ou na própria lei estadual. Então, a Lei 46, né, não quero saber qual que é a resposta correta, que não precisa, só quero saber como é que se dá a regra para quem ganhar a eleição. Se você é policial penal do Espírito Santo, ganhou a eleição, o que vai acontecer com você? Tranquilo, né? Mandato eletivo federal e estadual, você vai ficar afastado do cargo. Tá? Você não precisa pedir a exoneração, beleza? E nós estamos falando aqui de servidor efetivo. Tem que ser servidor efetivo, tá? E aí você afasta o cargo. Não precisa pedir a exoneração. Se for prefeito, também afasta. E aí você pode optar pela remuneração. Optar por sua remuneração. Então vamos colocar que você ganha mais como policial penal. Você ganhou como prefeito numa cidade lá que ganha salário mínimo. Ah, não, eu ganho mais como policial penal. Você pode ir trabalhar de prefeito e ganhar como policial. Você não pode trabalhar nos dois. Você pode optar por qual remuneração que você quer. Agora, para vereador, se tiver compatibilidade, você pode trabalhar nos dois. E vai ganhar os dois, claro. Se não tiver compatibilidade, segue a regra do prefeito. Tranquilo? Então seria isso aí. Com relação, né, a mandato eletivo aí. Vereador, se tiver compatibilidade, ganha os dois. Se não tiver, segue a regra do inciso anterior. Bacana? Vamos ver mais um então aqui, ó. Mais uma vez prazo, né? Isso aqui despenca demais em concurso militar. E no Estatuto do Espírito Santo tem também. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro determina o direito de concessão das férias e outros afastamentos temporários. Aí ele quer saber quais são os outros aqui, afastamento temporário. O que está certo aqui? Na verdade, ele está pedindo a incorreta, né? Exceto. Inclusive, a IBAD gosta muito de um exceto, hein? Cuidado aí. Ele está pedindo isso aqui, isso tem na Lei 46. E aí percebam vocês que até agora ele cobrou uma questão que traz prazo de aposentar, uma questão que traz prazo de afastamento, uma questão que traz prazo para você se alistar. Então, das 10, 3 aqui já tem prazo. E as outras ele cobrou competência. Tá vendo?
Então fique muito atento. É por isso que eu estou tentando focar um pouco mais aqui, né? Não sei o que, que vai vir na sua prova, mas o meu objetivo, uma vez que a gente já fez muita dica aí, trazendo teoria, explicando, né, algumas coisas, alguns pontos aí. Então vamos ver aqui, ó. Está lá na Lei 46, no artigo 30, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor público ausentar-se do serviço por um dia para apresentação obrigatória em órgão militar, por um dia a cada 3 meses para doação de sangue, 8 dias consecutivos com motivo de casamento, 5 dias falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos, irmãos, e pelos dias necessários para realizar provas ou exames finais, quando estudante matriculado em estabelecimento de ensino oficial reconhecido. No júri, também ele pode, né, de acordo com a quantidade de dias, e prestação de concurso público. Porventura você é servidor público e vai fazer concurso da Polícia Penal, você pode se ausentar do seu trabalho. Beleza? Então, mais uma vez é cobrado. Em quase todos os estatutos, o prazo da licença para luto, né, falecimento e casamento é o mesmo, que geralmente é 8 dias. Aqui é diferente. Aqui é 5 dias para falecimento e 8 dias para casamento. Então tem esse detalhe aí. Percebam vocês aqui que até na legislação militar, tá vendo? É 8. Esses dois aqui estão certos. A letra A e B eu tenho certeza que estão certos. C, D e E eu não me lembro. Eu não me lembro aqui desse estatuto nesse momento. Mas também não é nossa competência resolver esse estatuto, não. Mas percebam, assim, o quanto isso cai muito em prova e isso cobrou lá na PM do Rio. Tá? Então eu trouxe aqui a tabelinha de prazo da Lei 46, né? Prazo em dias e anos. Para você aí, ó. Vamos lá. Prazo da posse, 30 dias, pode prorrogar por mais 30. Prazo do exercício, somente 15, não prorroga. Gratificação por prestação de serviço extraordinário. É a hora extra, né? Você ganhar por ter feito hora extra. No máximo 180 dias por ano. Licença gestante e licença adoção. Também 180 dias, que pega aí, tá? Um prazo diferente da Constituição Federal, que é 120. Se porventura aí for natimorto ou aborto legal, 30 dias. Né? No natimorto, a mãe tem 30 dias para reassumir o cargo, né, e vai passar por uma inspeção médica. Se for aborto não provocado, né, o aborto legal, 30 dias que ela tem aí. Beleza? Licença para o serviço militar, 15 dias para reassumir. Então, digamos que o Brasil entrou em guerra, você foi lutar lá na guerra da Ucrânia e a Rússia. O Brasil, o Brasil entrou nessa disputa aí também, você foi convocado para o serviço militar, acabou, né? Beleza, o Brasil venceu essa guerra. E agora você está desincorporado. Você foi mandado, né, voltar aí para a sua vida normal. Você tem 15 dias para reassumir o exercício do seu cargo. Licença paternidade, 15 dias. Se tiver óbito da gestante, 180. Abandono de cargo é quando a pessoa falta por mais de 30 dias consecutivos, de maneira injustificada. E a inassiduidade habitual é quando ele falta 40 dias intercalados por 12 meses. Beleza? Inclusive, esses dois aqui configura demissão. Se você cometer qualquer um desses dois aqui, tá fora do cargo público. Afastamento preventivo, é a que nós vimos lá, né? Que até caiu no Rio também. 90 dias, pode prorrogar por 60. A suspensão é no máximo 90, né? Ela não pode exceder 90 dias, é como se fosse o balão, né? A gente chama muito de balão aí na empresa privada. Estágio probatório e estabilidade, 3 anos, onde você vai passar por um período de experiência. Aquele servidor que foi aposentado por invalidez. Caso os motivos que determinaram a sua aposentadoria não existam mais, ele reverte, né? Ele volta para o cargo público através da reversão. Reversão, reintegração, aproveitamento, despencam em prova. Então ele volta através da reversão. Se ele tiver aqui 75 anos, ele não volta mais. Ele não pode. Por quê? Porque já se deu a aposentadoria compulsória. Adicional por tempo de serviço. Você tem 5% a cada 5 anos de efetivo exercício. E a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, 4 anos sem remuneração. O seu cônjuge ou companheiro foi mandado para servir para outro ponto do território nacional, você pode ir com ele. Só que você não recebe. Você vai ficar 4 anos, no máximo 4 anos, não recebe. A administração estadual do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Você quer ir lá acompanhar a sua esposa? Pode ir. Eu vou ficar pagando seu salário? Você vai ficar à toa lá acompanhando ela? Não dá, né? E não tem como trabalhar de lá. Então você pega essa licença. Tranquilo? Então são esses prazos aí que eu deixei para vocês aqui para a gente trazer. Uma questãozinha aqui, ó, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Fresquinha também essa questão agora, tá? Veio agora recente.
É correto afirmar que o Supremo Tribunal Federal é composto por questão de Constituição Federal. Então isso aqui não vai cair na sua prova, não está cobrando isso aqui. É a quantidade de membros do STF. E percebam o quanto eu gosto da Banca IBAD, porque a Banca IBAD ela é coerente nas suas questões. Né? Por exemplo, existem bancas que cobram a Constituição toda por um concurso do Poder Executivo. Não faz muito sentido eu ficar cobrando partes do Poder Judiciário e Legislativo para um concurso do Poder Executivo. Mas tem banco que cobra. Não faz sentido eu ficar cobrando sobre organização política financeira, né, em determinados pontos, aí, sobre funções essenciais da justiça, para um concurso de polícia. Não tem nada a ver. Agora, num concurso de defensor público, com certeza vai cair alguma coisa de funções essenciais da justiça. Num concurso do TJ, com certeza vai cair alguma coisa sobre poder judiciário, como caiu aqui. Então, a IBAD é bacana nesse ponto. Né? Ela realmente pega aquilo que é um pouco usado na carreira, podemos dizer assim. Não é mesmo? E mais uma vez ela cobrou números, né? Ela trouxe números aqui, quantidade. Então, por isso que eu resolvi trazer esses números aí. Então, mais uma vez aqui, ó, competência de alguém, ó. De acordo com a Constituição da República, a competência para legislar sobre responsabilidade por dano ao consumidor não quero saber de quem que é. Isso não vai cair na sua prova. Eu só sei que ela cobrou uma competência de alguma coisa. É isso que eu estou te falando. Então, por isso que eu trouxe essas competências aqui. Prefeitura de Rio Branco, concurso agora também, 2023. São requisitos... Aí aqui sim, aqui é o estatuto lá de Rio Branco, tá? É o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Branco, lá do Acre. Então vamos ver o que ela cobrou, ó. E foi uma questão assim, bem maliciosa. São requisitos básicos para investidor em qualquer cargo público municipal, exceto, como eu falei, a IBAD ama, ela adora trazer exceções. E aí sempre aquela pegadinha que eu dou para você, né? Vamos colocar que você não faz ideia qual é a alternativa, tá? Você tá aqui numa questão agora, você estudou pra caramba, mas deu um branco. Você não tem noção de qual alternativa poderia ser aqui. Essa você vai chutar. Já colocou na cabeça que você vai chutar. Beleza, pode acontecer, né? Ou então, você está com dúvida entre, vamos supor, né? Entre a e a C. Você não sabe qual que é. Você tem certeza que a B não é, a D não é e a E não é. Você está em dúvida entre a A e a C. Na maioria das vezes, o que as bancas fazem? Elas não colocam a letra A. Pode acontecer de ter todas as questões de exceto, porque senão o danado vai lá e marca uma exceção, ou alguma que não seja a letra A e mete o pau no professor depois, né? Mete a lenha no professor e fala, professor, você falou que não era para marcar a letra A. Não é isso, não. Se você tem convicção que é a letra A, claro, você vai marcar ela, é o que você estudou, pô. Estamos falando aqui de chutar. Você vai chutar essa miséria aqui, você não sabe. Então, na maioria das vezes, se você pegar sites de questões e começar só a resolver questões que tem exceto, marca é incorreta, exceto e tal, na maioria das vezes não é letra A. Tá? Ela quer te enganar ali, né? Para você. E às vezes ela coloca a letra A muito fácil. Porque às vezes você tá respondendo tão rápido, né? Você tá com tanta pressa, ainda mais quando tem redação no concurso, são requisitos básicos para investidor em qualquer cargo público. Opa, aí você vem aqui, letra A, quitação com as obrigações militares e eleitoral. Mas claro que é isso, ué. Alternativa correta, é isso aqui, ué. Só que, irmão, minha filha, ele não tá te pedindo a correta, tá te pedindo a incorreta. Deu para entender? Então isso aqui é uma maldade de um examinador, eu acho. Se eu fosse examinador, eu faria isso. Vou colocar uma questão, pedir a incorreta e a letra A vou colocar muito fácil. Para aquele apressado, marcar ela, porque ele tá achando que tá pedindo a correta. Então, se você pegar sites de concurso, analisar provas anteriores, quando é a exceção, raramente é a letra A. Mas beleza, aqui, né, no caso, é a letra C, tá? Não existe ter boa conduta. Olha que questãozinha sacana, né? Porque você pensa, poxa, ter boa conduta, bacana, né? E é lá aquela questão da investigação social e etc. Só que ter boa conduta geralmente é um requisito específico que está previsto em alguma lei específica do cargo. Então, determinados concursos, às vezes, não está escrito isso aqui na lei geral. Como também não está escrito na nossa 46. Então, na nossa 46 aí, na nossa lei 46, nacionalidade brasileira ou equiparada, tá? Não é brasileiro e estrangeiros. Isso poderia cair na sua prova também. É brasileira ou equiparada. Quitação com obrigações militares e eleitorais, isso aqui é óbvio, isso aqui é para você não errar.
Idade mínima 18 anos, é óbvio, também é para não errar, não tem idade máxima. Sanidade física e mental e outras condições previstas em lei, de acordo com a carreira, né? Tem lei que talvez vai pedir para você ter uma CNH, vai pedir para você ter um ensino médio, ensino superior e assim por diante. Bacana? E ainda fala sobre a reserva de vagas, né? Fala que o portador de deficiência ele pode se candidatar a cargo público e ainda reserva 20% das vagas para portadores de deficiência. Beleza? Então veja mais uma questão que foi cobrada lá em Rio Branco. Agora, tá recente. Acerca das penalidades disciplinares previstas no Estatuto, é incorreto afirmar que. Tá pedindo a incorreta, tá vendo? Mais uma vez. Isso é agora, galera, 2023. Caiu recente. Prefeitura de Rio Branco, que é banca e BAD. Tá? Então vamos lá, ó. O que ele está cobrando aqui? Eu não vou nem resolver essa questão. O que ele está cobrando aqui? Conceito das sanções. Então ele está citando a advertência, ele quer saber se ela é por escrito e assim por diante. Ele está falando sobre a multa, né, que é aplicada convertendo a suspensão. Ele está falando sobre a quantidade de dias, né, da suspensão, não é isso mesmo? 120 e assim por diante. Então, gabarito aqui, letra C. Aí segue a mesma coisa da suspensão da Lei 46, 90 dias. Mais uma vez, perceba, ele não colocou letra A, colocou letra C ali. Ou seja, não colocou a primeira, né? Não colocou a primeira. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Mais uma para você aqui, ó. Mais uma para você aqui, ó. Do Rio Branco também. O servidor que receber diárias, aqui ele está pedindo a correta. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Ou seja, está cobrando prazo, está cobrando número, tá vendo? Ó, percentual, mais uma vez. Né? Se você está devendo ao município e for demitido ou exonerado, você tem que quitar o débito, né? Terá 90 dias para quitar o débito. Então ele está cobrando números, tá vendo? Ó? Muitas vezes cobrando número. 44 horas semanais, está perguntando aqui, né, se o serviço integral é 44 horas. Viu? A IBAT cobrou muito número aqui em Rio Branco, né? Então, assim, eu acredito que seja a letra A aqui que está correta, beleza? Lá deve ser 40 horas semanais. Acho que essa aqui que foi a correta. Mas, enfim, não é o nosso... O que a gente está querendo aqui, como eu falei, não é resolver a questão. Vamos ver, então, lá na 46, que ela fala sobre cada ponto que foi analisado naquela questão ali. Ao servidor público que a serviço se afastar, onde tem exercício, de maneira eventual ou transitório. O que é eventual ou transitório? É você da escolta, por exemplo. Tem que pegar um preso. Você mora em Viana, você trabalha em Viana. Você vai pegar um preso e vai levar lá para Goiás. Ele cometeu crime lá em Goiás e agora o juiz está mandando para lá e tal. Você está encaminhando ele para lá. Ou lá pro sul, né? Lá pro sul mesmo, do lá no finalzinho lá. A divisa lá quase, depois de Cachoeira para Mirim. Ou vai mandar lá para o norte. E lá tem uma audiência, tribunal do júri, você vai ficar lá uns 2 dias. Você vai gastar dinheiro com hospedagem, com alimentação. Gasolina você não vai gastar, porque você vai na viatura. Você vai gastar dinheiro com hospedagem, com alimentação. Então, o Estado tem que compensar isso aí. Isso é uma indenização, isso chama diárias. Então, as diárias é em caráter temporário, em caráter eventual, tá? Transitório. Beleza? Por período de até 15 dias, será concedida além da passagem diária para cobrir despesas com pousada e alimentação. A passagem, nesse caso concreto que eu te falei, não precisa, porque você está em viatura, né? Não será devida a diária quando o deslocamento do servidor ocorrer na Grande Vitória, tá? Na Grande Vitória. Aí eu até falei numa dica aí, né? Cuidado que eu vi lá no Wikipédia, eu fiz questão de uma curiosidade de procurar no Wikipédia. A banca pode trazer uma questão aqui de lei 46, mas cobrar geografia. Ela pode perguntar qual cidade que é a Grande Vitória. Então, a Grande Vitória, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. No Wikipédia, eles colocam Fundão também. Eu não sei se o Wikipédia está certo, que o Wikipédia qualquer um do povo pode alterar aquele negócio lá, né? Mas coloca como Fundão também. Eu sou mineiro, vocês me desculpem, mas geografia do Espírito Santo eu passei longe para saber se Grande Vitória faz parte também, se Fundão faz parte da Grande Vitória. Mas na 46 não faz. Na Lei 46, Fundão não faz. Assim como outra cidade ele poderia colocar aqui. Então, se você se deslocar dentro dessas cidades, você não ganha, não ganha diária.
Beleza? A menos que tenha pernoite, ou seja, a menos que você vá dormir no local. Aí você tem que dormir, né? Vamos colocar ali que você vai sair de Vitória e vai para Vila Velha. Atravessou ali a terceira ponte, foi para Vila Velha. Só que você vai dormir lá, entendeu? Você tem que dormir lá. O fórum, né? O tribunal do júri tá demorando e tal, então dá para você ir para casa. É muito longe. A grande Vitória é bem grande. Então você pode aí receber, caso você for dormir, ok? O servidor público que receber diária e não se afastar da sede, por qualquer motivo, ou que retornar à sede por prazo menor que o previsto, ele tem que devolver aí no prazo de 5 dias. Tá vendo? É a mesma coisa que caiu aqui, ó. Ele tem que devolver no prazo de 5 dias. Beleza? Então vamos supor que você tem uma escolta marcada para você levar um preso lá para São Mateus. Você é de Guarapari. Vai subir, não é isso mesmo? Vai subir, né? Acho que é isso mesmo. Aí, me corrija se você estiver errado, você vai para o norte. Aí, em norte ou sul, tanto faz. Aí você foi cancelada. O Estado já pagou a diária, já está na sua conta, mas foi cancelada a diária, a escolta. Acabou que não precisou mais. O juiz desmarcou lá a audiência. Então você tem que devolver a diária. Você não foi, ué. Você tem 5 dias para fazer isso e isso caiu na PM do Rio. A pessoa portadora de deficiência é assegurado 20%. Nós já falamos sobre isso lá nos percentuais e cobrou aqui, né? Aqui falou 7%. E a gratificação por exercício de função gratificada, tanto você, né, tanto você que trabalha em cargo efetivo e assumir uma função gratificada ou comissionado, são de livres indicações, tá? Esses cargos. Você vai ganhar um percentual a mais, beleza? Vai ganhar um percentual a mais. Seria isso que está dizendo aqui. Aí o valor aqui para a função, para o cargo comissionado, 65% do vencimento do cargo em comissão que você vai ganhar aí. E aí caiu também aqui, né? Tá caindo aqui, ó. Tá falando que não será devida qualquer retribuição. Eu não sei se lá. Na verdade, lá é devido também, porque é uma questão errada. Então, ele nem perguntou qual o percentual. A banca nem foi tão. Foi até mais generosa aqui. Ela só perguntou se você ganha ou não. Você ganha. Aqui no Espírito Santo também ganha. Beleza? E a jornada de trabalho é 44 horas também. Assim como lá, né? Lá deve ser 40. Lá deve ser 40. E aqui a questão tá errada. 44. Então lá deve ser 40. Alguns estatutos é 40, outros 44. E assim por diante. E se você for demitido, exonerado, tiver a sua aposentadoria cassada, alguma coisa do tipo, você tem 60 dias para pagar a dívida. Lá deve ser 60 também, né? Aqui a banca colocou 90. Então tá vendo? Ela vai aprofundando um pouco mais no estatuto. Então ela não cobrou o mais do mesmo, né? O que é muito cobrado em estatuto? Provimento. Aí você pega todas as formas de provimento, posse, aí, né, na sequência, né? Posse, exercício, estágio probatório, estabilidade, né? O que são cada uma dessas coisas? E a parte final, que é as penalidades. Então aqui ela cobrou, né? Na letra E ela até cobrou um pouquinho algo que envolva um pouco as penalidades. Mas os demais ela foi cobrando mais na questão das vantagens diárias, as gratificações. Ela cobrou mais nesse sentido, da jornada de trabalho, né? Qual que é a jornada de trabalho aí e tal. Bacana? Essa questão aqui foi anulada. Ela foi anulada, mas não importa. Eu só quero saber o que a banca cobrou. Vamos só entender o que a banca cobrou aqui. Ela falou o seguinte, ó. Além do vencimento, poderão ser pagos aos servidores indenizações, gratificações e adicionais. Sobre o tema, é correto afirmar que, ou seja, ela cobrou, mais uma vez, as vantagens. Indenização, cobrou alguma coisa do tipo, diária, né? O que está escrito aqui, não importa, ela cobrou. Pode ser adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, as gratificações que nós vimos, as indenizações diária, transporte, pode ser qualquer uma dessas coisas aí. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo? Primeiramente, a gratificação por exercício de atividade em condições salubres, perigosas ou penosas, que inclusive, acho que essa daqui apareceu, né? Nessa questão aqui apareceu. Falava aqui sobre a insalubridade, né? E assim por diante, tá vendo? Apareceu aí essa questão. Então, beleza. Então você tem direito aí, tá? A esses percentuais aí. É variável de 15% e 40%.
do vencimento vai ser de acordo com o lugar que você trabalha, a periculosidade do local aí. Então vai variar essa quantidade. Por isso que ele fala esses percentuais aí. A gestante e lactante não trabalha nesses locais. Ela fica afastada desse lugar. E a lei não fala sobre optar por um ou por outro. Beleza? Nessa questão aqui, tá incorreto, porque tá falando aqui de trabalhar com os dois, né? Recebe os dois. E isso tá errado. Na verdade, isso é uma regra, tá? Se você trabalha em local insalubre e perigoso, aí você opta por um dos dois. Sempre é assim. Só que o estatuto não fala sobre isso. Mas poderia cair talvez o percentual. Cobrando aqui qual que é o percentual para atividade insalubre e tal, de 15 a 40 aí, dependendo da situação. Aí nós temos também aqui, e aqui nós temos as vantagens pecuniárias, que é a indenização, auxílios financeiros, gratificações adicionais, a gratificação que eu falei está aqui dentro, que é essa daqui, né, a gratificação, e 13º. Outro ponto aqui importante, as indenizações e os auxílios financeiros não se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. Então, assim, a indenização fica fácil de você entender porque que ela não incorpora ao vencimento. Vamos lá. Por que uma indenização não se incorporaria ao vencimento? Porque ela é uma indenização, pô. É como se fosse o seguinte, olha, o Estado está fazendo você gastar por algum motivo e para que você não gaste do seu bolso, eu vou te dar isso, eu vou te dar o dinheiro. Então, assim, não faz sentido se você falar comigo assim, a hora extra, o 13º, bacana, ele talvez poderia ir, né, se incorporar ao vencimento. Mas não faz sentido você fazer uma escolta para o norte do estado, você é do sul, vai fazer uma escolta para o norte. E aí, o valor que você recebeu de indenização, vamos supor que recebeu R$ 5.000 de indenização, você ficou lá não sei quantos dias, isso não pode incidir nas suas férias, 13º, nada, ela é apenas uma indenização. Na verdade, aquilo ali, o Estado está pagando as despesas que tem com você. É isso. Então, por isso que geralmente não, indenização ela nunca se incorpora a vencimento. Já as gratificações e adicionais, aí eles vão incorporar de acordo com a lei. Não precisa nem de saber qual lei. É de acordo com cada lei aí que vai tratar sobre isso. Geralmente é lei que trata de plano, de cargos, de remuneração e assim por diante. A lei 46 ela não vai adentrar a isso. Você só precisa saber o seguinte: indenização não incorpora. Nem indenização, nem auxílio financeiro. Gratificação incorpora de acordo com a lei. Bacana? E aí isso foi cobrado, né? Caiu dessa maneira também. Tá dizendo aqui que a gratificação por encargo de curso não incorpora ao vencimento, tá vendo? Provavelmente lá nessa lei deve especificar que incorpora ou não, né? Aqui, por exemplo, não vai cair se a gratificação incorpora ou não, a menos que ela coloque de fato a redação da lei, nos casos previstos em lei. É porque nem todas as gratificações talvez vão incorporar. Agora, a indenização é certo que nenhuma incorpora. O serviço noturno tem um acréscimo de 20% e a hora noturna é das 22 às 5. 22 às 5. Até hoje, né, eu já gravei mais de 100 estatutos aqui de município, estado e até o da União, 8.112. E eu só vi um estatuto até hoje, se eu não me engano, é o Estatuto da Serra. É o da Serra ou de Pará de Minas, agora eu não estou me recordando. Que a hora noturna lá é 23 às 6. Só nesse lugar. Até na CLT é 10 às 5. Então, tranquilo. Hora noturna, na maioria das vezes, é 10 às 5. Quem trabalha no período das 10 da noite, né, 22 da noite, às 5 da manhã, ele vai ganhar 20% a mais aí. E a hora noturna é computada aí 52 minutos e 30 segundos. E como eu te falei, também caiu isso aí, né? Caiu isso aí perguntando, tá vendo? Ó, que é 22 às 6, tá errado. Não sei lá se o acréscimo é 20% e tal, mas provavelmente lá também não é 22 às 6, é 22 às 5, então tá errado essa daí também. E constituem-se indenizações ao servidor público, ajuda de custo diária e transporte. Então são os tipos de indenizações aí. A banca poderia colocar alguma gratificação dentro. Então gratificação não é indenização, é diferente. Ok? São coisas diferentes aí. Vamos continuar aqui. Tá, vamos agora falar sobre o código de ética. Vamos fugir um pouco, sair um pouco dessas questões. Então deu para entender?
O objetivo de resolver essas questões era esse, é mostrar para você aí como a IBAD cobrou em alguns concursos, agora frescos, né, bem recente mesmo, 2023. Prefeitura de Rio Branco, TJ do Espírito Santo, tentei pegar os estatutos ali, que é que ela cobrou mais ali. Inclusive, ela não cobrou, assim, no Rio de Janeiro não tinha como, porque lá não tem provimento, lá não existe isso, reintegração, não existe essas coisas lá. E no TJ e no Rio Branco não cobrou tanto. Cobrou um pouquinho da reversão, falando quando é que o cara não pode reverter e tal. Mas enfim, ainda assim é muito cobrado. E a sanção administrativa também é muito cobrada. Competência e esse monte de número, tá? Então vamos voltar mais uma vez? Tirou um print aí? Tira um print desses números. Deixa eu pegar aqui de novo. Tira um print aí, deixa na proteção de tela do seu telefone. E deixa aí só durante um dia para você. Deixa eu voltar aqui. Para ficar mais fácil para você decorar isso aí, né? Talvez você tá lá na porta da prova e senta um pouquinho lá e decora rapidinho esses prazos aí. Beleza, tirou um print aí, né? Se não tirou, volta lá e tira um print para ler rapidinho aí. Eu tô apostando muito em prazo aí, uma vez que a IBAD vem cobrando muito prazo nesses últimos concursos. Beleza? Vamos agora no Código de Ética. O Código de Ética, ele é como se fosse uma extensão do Estatuto. O Estatuto, ele já vai falar sobre proibições, deveres, ele vai tratar de sanções administrativas. O Código de Ética também vai falar de proibições e deveres. Então, assim, eu acho que é pouco provável da banca cobrar sobre deveres e proibições do Código de Ética. Se cobrar, beleza, né? Bacana. Eu falo assim, não precisa de você estudar os dois, né? Deveres e proibições dos dois. O que é mais interessante você estudar no Código de Ética e o que cai mais em prova quando é Código de Ética? Sobre a comissão ética. Então, se você faz um Código de Ética, você está tentando ali analisar a questão ética do funcionalismo público. E para isso, geralmente é montada uma comissão. Então, essa comissão cai em prova bastante quando o assunto é código de ética. Tá? Isso é para qualquer concurso, para qualquer banca. Vamos ver aqui então, ó. Primeiramente, vamos só pegar alguns pontinhos bacanas. Nenhum servidor deve direta ou indiretamente pleitear, sugerir ou aceitar presentes de uma fonte proibida em decorrência de cargo, emprego ou função ocupada. Então, assim, percebam que aqui o código de ética, o próprio nome diz, ele vai realmente tratar mais dessa questão ética. Pô, cara, não recebe presente, não é feio, né? Não é legal. Não é uma coisa muito legal você fazer isso. Você trabalha na cadeia, aí a mãe vai visitar o filho lá. Aí ela sai e fala, nossa, o policial penal, gostei muito de você. Vou trazer um presente para você da próxima vez. Aí traz lá uma camisa para você. Você não pode receber isso. É proibido. Beleza? Só que ele traz uma ressalva, né? Aí que é bacana, porque todo código de ética que eu vejo é proibido receber qualquer presente. Aqui já fala, né? Que é proibido também. Quer seja de uma fonte proibida ou decorrência do seu cargo. Aí vamos colocar, entende-se como presente qualquer bem ou serviço dado gratuitamente, assim como ajuda financeira, empréstimo, gratificação, prêmio e assim por diante. Excetuam-se os prêmios concedidos em eventos oficiais. Aí não conta como presente. Então vamos colocar, por exemplo, que você foi lá na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e você ganhou lá uma moção de aplausos e uma plaquinha da Assembleia por conta dos seus relevantes serviços prestados e uma medalha. É um presente. Isso você pode ganhar. Não tem problema. Os presentes que por razões econômicas ou diplomáticas não possam ser devolvidos deverão ser incorporados ao patrimônio do órgão. Então vamos supor que o presidente, o sheik lá do Catar, ele venha ao Espírito Santo. E aí ele quer conhecer o sistema prisional do Espírito Santo, porque ele quer implantar lá no Catar também. Ele vai e doa um relógio de ouro para um diretor da unidade na qual ele foi. Fica feio, né? O cara rejeitar. Não, cara, eu não vou pegar esse relógio. É uma questão diplomática e tal. Ele pega, mas esse relógio vai constituir o patrimônio do Espírito Santo. Seria isso. E aí podem ser aceitos os presentes com valores individuais inferiores a R$ 100, até o limite de 200 em cada ano civil. Beleza? Aí nós temos, ou seja, ele proíbe o presente, mas depois ele faz essa ressalva, né, com relação aí às razões econômicas, na questão aí dos valores individuais inferiores a 100 e o limite de 200. Ou seja, cada produto vale no máximo 100, o total deles no máximo 200. Em cada ano civil. Então ele abre essa brecha desse valor aí, tá? Então era isso que eu queria trazer para você aí.
Com relação a conselho de ética, será composto por 7 membros, escolhidos e designados pelo governador do estado, entre brasileiros nato ou naturalizados, idoneidade moral e assim por diante, né? Idoneidade moral e reputação ilibada, todo mundo que entra no serviço público tem que ter. A atuação não enseja a remuneração, tá? Então eles não ganham nada, é um trabalho gratuito. Lembra lá, no Código Penal fala o conceito de servidor público, que cai muito em prova também. Funcionário público é aquela pessoa que exerça, né, cargo, função pública, ainda que transitória ou gratuitamente. Então essas pessoas que trabalham aqui dentro do Conselho de Ética não recebem nada, beleza? Ainda assim são servidores públicos. São 7, tá? 7 membros aí, o Conselho. Cabe ao governador designar o presidente com mandato de até 3 anos para o Conselho de Ética. Os membros também, com mandato de 3 anos, podem ser reconduzidos, né? Ou seja, podem ser reeleitos, né? No caso não é reeleito, né? Que aqui não tem uma eleição, aqui é uma designação mesmo do governador, ele que escolhe. Bacana? As comissões serão integradas por 3 servidores, sendo 2 no mínimo 2 efetivos e respectivos suplentes, não podendo a escolha recair em servidor que tenha sofrido sanção nos últimos 3 anos. Então, beleza. No mínimo aqui eu tenho que ter 2 servidores. A atuação não enseja qualquer remuneração. Tá? E aí, as únicas sanções, né, infrações, podemos dizer assim, são essas duas aqui. Tá? São diferentes da Lei 46. Que nós temos lá advertência, suspensão, demissão. Então, você contrariar a ética perante este código, você não responde por aquelas infrações lá da Lei 46. Você até vai responder pela Lei 46 se dentro da ação estiver tipificado lá naquela lei. Você cometeu corrupção, pô, é uma coisa antiética. Tá, você pode ser punido por aqui e por lá também. Aqui é só censura privada e censura pública. Censura pública vai publicar no Diário Oficial. Bacana? Seria isso aí. Com relação ao nosso código de ética. Vamos aqui de uma lei da anticorrupção. E essa questão aqui dá para você resolver, que aqui já cai na nossa prova, então aqui a gente já começa a resolver questões que de fato, leis que caem na prova. A Lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Acerca da referida lei, assinale a alternativa correta. A responsabilidade da pessoa jurídica exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores. Exclui, galera? Não exclui, né? Você, pessoa física, também pode responder perante a lei anticorrupção aí. Na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, cessa a responsabilidade da pessoa jurídica. Também não cessa. Vamos colocar que uma determinada empresa está cometendo atos ilícitos. Vamos colocar que ela fundiu com a outra. Duas grandes montadoras de veículos se fundiram. O fato dessa fusão não vai alterar em nada aí na questão da responsabilidade. Vamos supor que existia a empresa Volkswagen, a Ford, as duas se juntaram e formaram a montadora Brasil. Aí o nome da marca agora é Brasil. Não existe mais Volkswagen nem Ford. Então, mesmo assim, ela ainda poderia ser responsabilizada. A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabe à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá mediante provocação, sendo vedada a instauração de ofício. Não é vedado. Até aqui estava certo, né? Só que aí o próprio órgão responsabilizar, que tem a competência para averiguar, ele pode iniciar, mesmo não sendo provocado. O processo administrativo para apuração da responsabilidade será conduzido comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Gabarito letra D, né? Acontece, na grande maioria das comissões de servidores, para apurar alguma responsabilidade, são 3 servidores. Você pega a Lei 46, por exemplo, 3 servidores para apurar uma responsabilidade administrativa contra um determinado servidor. Aqui é 2 ou mais.
Então, se a banca dissesse que poderiam, né, um caso concreto, poderiam ter 4 servidores, pode. Eles têm que ser estáveis, ou seja, já ter passado pelo estágio probatório. Não basta ser efetivo, tem que ser estável. Beleza? E a última aqui na letra E, o prazo não é 15, é 30. Então, gabarito letra D, né? Letra D aí, beleza? Vamos ver aqui na redação aqui do artigo 9º. Primeiramente, né, a Controladoria Geral, cabe a ela aí, compete a ela apurar e processar o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, né, quando se trata aí do Poder Executivo da União. O processo administrativo, como nós vimos lá, 2 ou mais servidores estáveis são conduzidos pela comissão. O prazo, 180 dias para concluir, e a defesa, 30 dias. Então é mais uma questão da IBAD. Essa também caiu no Rio Branco, era procurador de justiça de Rio Branco e cobrou prazo, né? Choveu prazo de alguma coisa, números, né? Cobrou muitos números aí na questão. Beleza? Vamos aqui à lei de tortura? Então vamos lá, ó. Tortura simples, reclusão de 2 a 8. Tortura omissão, detenção de 1 a 4. Quando causa lesão corporal grave ou gravíssima, 4 a 10. Morte, 8 a 16, reclusão. A única modalidade de detenção é na tortura omissão. Ah, professor, Cero, que pode cobrar prazo de pena, raramente a IBAD cobra prazo de pena, mas ela já cobrou. Quando é lei de tortura e lei de racismo, as bancas têm uma tendência maior a cobrar prazo de pena, tá? Assim, eu acho pouquíssimo provável que vá cobrar na sua prova os prazos de pena lá do direito penal, lá do Código Penal. Acho pouco provável que vá cobrar do Estatuto do Desarmamento ou qualquer outra legislação. Ah, mas pode cobrar, claro. Agora, a tortura e o racismo aparecem um pouco mais. Agora, é totalmente provável e é comum cobrar se é pelo menos reclusão ou detenção. Ou pelo menos aquilo que é mais agravante. Quando resulta morte, é uma coisa do tipo. É mais comum. Ou então quando é feito por um servidor público, né? Se tem um aumento ou não, em concurso de pessoas. Então isso aparece um pouco mais, né? O prazo simples da pena não é muito comum. Como é que você vai decorar esse prazo da pena aqui tranquilamente? Tá? Se caso cair na sua prova aí, der um branco, você vai lembrar do seguinte, ó. Esse aqui você tem que levar, tortura simples. Beleza? Eu também não vou falar aqui sobre a tortura, né, e tal, porque eu já fiz uma dica aqui também no canal, tá aí no canal, uma dica sobre tortura. Vamos focar aqui nos prazos. Então você tem que lembrar pelo menos dessa. Mais precisamente, do prazo máximo. Vai ficar mais fácil você sempre lembrar do prazo máximo, tá? Mas esse que também é interessante. Lembra do prazo máximo da tortura simples. A tortura à omissão, o prazo máximo, os dois prazos, na verdade, né? Eles caem pela metade. Beleza? Então você lembrando da simples, 2 a 8, o outro cai pela metade, 1 a 4. E é detenção. E aí, o prazo máximo, aí aqui é só você lembrar do prazo máximo de tudo. O prazo máximo, quando é grave ou gravíssima, quando resulta em lesão grave ou gravíssima, você vai somar esses dois aqui da simples. Somou os dois da simples, é o prazo máximo. Para quando é grave. E quando é morte, você dobra o prazo. Deu para entender? Então lembra que é 2 a 8. Pode ser 2, pode ser no máximo 8. Omissão cai pela metade e é detenção. Todos são reclusão, só a omissão que é detenção. Quando resulta lesão corporal, aí você pega e soma, né? Pro prazo máximo, 10 anos. Ah, pessoal, beleza, eu consigo decorar tudo aqui. Bacana, levo 4 também, tranquilo. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Você tem que decorar a tabela do Excel, você tem que decorar uma porrada de coisa. E tem coisa que tem que decorar mesmo, não tem jeito. E aí, quando for morte, você dobra o prazo máximo lá da simples, 16. Beleza? É isso aí. Lembrando dos agravantes, tá aí aumenta, né? Os aumentos de pena aí. 1/6 a 1/3. É aquela dica que a gente dá, né? O torturador, nos casos de aumento de pena, ele vai na feira e vai na igreja. Se você vai na feira, você leva o quê? 1/6, né? Pra você comprar as coisas. E se você vai na igreja, você leva o quê? Leva 1/3. Pra quem é católico aí. Mesmo que você não seja católico, você sabe, né? Que o terço aí é referente à religião católica, tá, o catolicismo aí. Dá pra você entender, né? Vai na feira, vai na igreja. Não é o contrário, não. Aí também você também tá ruim de matemática, né? De fração. 1/6 é menor que 1/3. Já caiu em prova 1/3 a 1/6. Não é do maior pro menor, não. 1/6 é menor do que 1/3. Na fração aí.
Você pegar e dividir aí, 1 dividido por 6 é 0, alguma coisa bem menos aí do que 1/3. Beleza? E aí, o mnemônico, o DICA-GAS, né, o aumento de pena, DICA-GAS, né, D-I-C-A-G-A-S, DICA-GAS. Deficiente, aumenta-se a pena quando a tortura é cometida contra deficiente, idoso, que é maior de 60, tá? Você pega ali a criança ou adolescente, ok? O G é de gestante, o A cometido por agente público, não é contra agente público, não. Crime que é cometido contra agente público não aumenta a pena, a menos que seja uma gestante, um idoso, um deficiente, ou agente público. Então, se for cometido por agente público, também aumenta. E o S de sequestro, mediante sequestro. Simples, tranquilo e calmo. Se for servidor público que cometeu tortura, tem como efeito da condenação a perda do cargo. E aqui a perda é automática. É uma das poucas leis que a perda é automática. Então, o fato do juiz bater o martelo, imediatamente você já e te condenou ao crime de tortura, imediatamente você já perdeu o cargo público, tá? E você ainda fica proibido de exercer novo cargo público pelo dobro do prazo da pena. Você pegou uma pena de 8 anos, você vai ficar 16 anos sem exercer novo cargo público. Beleza? O crime começa no regime fechado, exceto na tortura ou omissão, que lá é detenção, né? Então não tem como. E o disposto nessa lei aplica ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se sob jurisdição brasileira. É meio que aplica um pouquinho do direito penal, né? A extraterritorialidade do direito penal, o lugar do crime, né? Aplica um pouco aqui nessa questão. Então, sempre que a vítima for brasileira, em qualquer ponto desse mundão afora aí, é tortura, aplica-se a lei de tortura. E se tiver sob jurisdição brasileira também. Estatuto do Desarmamento. Isso aqui é um slide de outra coisa, tá? Passou só despercebido aqui. Estatuto do Desarmamento. Vamos ver o que o Estatuto do Desarmamento pode trazer para nós aqui em relação a prazo. Prazo, números, é isso que eu estou trazendo para nós aqui hoje. Então, o que nós temos aqui, ó? Aqui fala, né, os requisitos para você poder adquirir arma de fogo. Aqui no caso é a posse, né? É a posse, adquirir arma de fogo. Comprovação de idoneidade nos antecedentes criminais, né, fornecido por essas justiças aí, ó, federal, estadual, militar e eleitoral. Não tem justiça municipal, não existe justiça municipal. E também poderia a banca colocar aqui justiça trabalhista, vara civil, tá? Antecedentes criminais fornecidos por esses tribunais aí, criminais. Você também não pode estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Só o fato de estar respondendo a inquérito, você já não consegue adquirir arma de fogo. Os outros aí é mais tranquilo, né? Documento que você tem aí, ocupação lícita e residência certa e capacidade técnica, além da efetiva necessidade. Aí lá no finalzinho da lei, também tem um requisito meio subjetivo, que é ter no mínimo 25 anos, não se aplicando aos órgãos de segurança pública, né? E demais descritos lá no início, da nossa lei, se não me engano, artigo 6º. Não é para todos, né? Os que estão descritos lá. Por exemplo, vigilante, que pode portar arma de fogo quando em trabalho, esse também tem que ter mais de 25 anos. Mas a segurança pública, de fato, é normal aí, não precisa. Você pode ter 18 anos, fazer o concurso da Polícia Penal, você vai ter arma de fogo, normal. Aqui 25 é para quem não está lá naquele rol lá. São todos, mas a grande maioria. Os requisitos deverão ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos, também mais um prazo. Aí nós temos aqui o porte de arma para o caçador, aquele que precisa de caçar para comer, ele vai caçar e vai comer. Existem 2 tipos de caçador, o caçador por subsistência e o caçador por hobby. Eu estou falando aqui do caçador por subsistência. Esse, ele vai adquirir arma de fogo pela Polícia Federal, tá? Pela Polícia Federal. Ele tem que ter mais de 25 anos, assim como os outros que nós vimos aí. Aí, no caso, o que tem que ter mais de 25 anos é para ter a posse, aqueles lá em cima. Esse aqui pode ter porte apenas para caçar. Ele vai lá, caça e volta para casa. Se ele for caçar, passar no boteco para tomar um pitu, para tomar uma cachaça, aí já tá tudo errado. Para tomar que seja um refrigerante. Tomar cachaça já tá errado, tá armado, né? Que seja um refrigerante, ele já tá errado. Bacana? E aí, a arma tem que ser de uso permitido, tiro simples, com 1 ou 2 canos, alma lisa,
calibre igual ou inferior a 16. A alma lisa é isso aqui, né? Muitas vezes as pessoas perguntam. Vamos colocar que isso aqui é o cano da arma, né? Ela tá sendo apontada para você. Aí quando você olhar o buraquinho onde sai a munição, é o cano. E tem assim, né? É liso. Aí o contrário do liso é esse aqui, que é a alma raiada. É que é tipo como essas estrias aqui, tá vendo? Ó? Aí a munição ela sai girando, né? Ela sai girando assim, né? Girando assim. É, ela não sai girando assim não, né? Ela não sai girando assim não. Sai girando assim, né? Fura mais. Então por quê? Por isso que ele tem alma lisa, porque é, eu não sou muito técnico em arma, mas a gente aprende um pouquinho aí, né? Nos cursos que a gente vai fazendo, vai estudando também. Mas a alma raiada, a munição, ela sai girando. Então o impacto dela é maior, o poder dela é maior, né? Para perfurar e tudo mais. Então por isso que aí aqui não é aqui a alma lisa, ela mais tora, né? Dá mais um impacto do que fura. Beleza? Só para você entender aí, né? Isso aqui não tem no Estatuto dos Armamentos. Só para a gente entender aqui, é uma curiosidade. O que é alma lisa? O que é isso? O que é alma raiada? Às vezes cai raiada lá e você fica doido. Nunca ouvi falar isso na minha vida. Então, você que nunca viu, é isso aí. Tá, aí nós temos lá no Estatuto dos Armamentos o SINARME, o SIGMA, o SINARME, né, na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, o SIGMA, Comando do Exército. Compete a quem da arma para as pessoas aqui. A maioria da galera é SINARME, Sistema Nacional de Armas. Beleza? A maioria é SINARME. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Penal, Polícia Civil, a maioria. Aí eu destaquei alguns aqui do Comando do Exército, que é o SIGMA. O SIGMA vai conferir arma de uso restrito para todo mundo. Então você que é policial penal, quer adquirir uma arma de fogo de uso restrito, você vai no SIGMA, Comando do Exército. Para as forças auxiliares também. Quem são as forças auxiliares? Polícia Militar, Corpo Bombeiro. Ok? Réplicas e simulacros destinados à instrução, adestramento ou coleção. Produtos controlados. O famoso gás de pimenta, espargidor de pimenta, por exemplo. Você, para comprar isso, é um produto controlado pelo Exército. Porte de trânsito para os CACs, né? Colecionador, atirador e caçador. Lembrando que esse caçador aqui é o caçador por hobby, aquele que caça para pendurar a cabeça lá do elefante na parede. Não é o caçador por subsistência, esse é a Polícia Federal. Representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro. Os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros é o Ministério da Justiça, tá? Não é o SINARME, não é o SIGMA, não é o Ministério, não é a Polícia Federal, Ministério da Justiça, ok? Mas desses aqui, o que cai bastante é o uso restrito e o CAC. Esses caem bastante, tá? Agora, os demais é SINARME. A maioria é SINARME. Guarda Municipal, Polícia Penal, talvez a banca cobre aí da Polícia Penal para você, uma vez que o concurso é da Polícia Penal. Lei de racismo. Quais são os preconceitos da lei de racismo? Preconceito de raça, cor, etnia, religião e precedência nacional. A banca põe muito aqui política. Preconceito em razão de política. Não tem. Preconceito em razão de razão social. Também não tem. Beleza? Se cair prazo de pena, aqui tudo é reclusão. Não tem nada aqui de detenção, tá? Não existe nenhuma pena de detenção. Lá na tortura, omissão é detenção. Aqui não tem nada. Nada, nada, nada. E aí, a pena máxima é 5 anos. Você nunca vai ter uma pena na lei de racismo de 6 anos. Ah, a pena é... Vamos colocar que a banca queira lascar, né? E colocar a letra A, determinada ação na lei de racismo é punida com qual pena? Questão vacalhada, né? Pô, ficar decorando prazo de pena, banca, me ajuda aí. Mas beleza, vamos lá. Letra A, 1 a 6, já tá errado. Não existe nenhum prazo de 6. Letra B, 2 a 7, não existe nada além de 5. Letra C, 1 a 4. Opa, peraí. Será que é? Não, também não é. Por quê? Porque Não, aqui talvez poderia, né? A pena máxima não passou de 5. Beleza. E a distância entre a máxima e a mínima é no máximo 3 anos. É de 2 ou 3. Então, por exemplo, não vai ter pena de 1 a 2 anos. Não vai ter. Ok? Não vai ter. 1 a 5 anos também não vai ter. Porque dá um intervalo de 4, né? Então é um intervalo de 2 a 3, da mínima para a máxima. 2 a 4, 1 a 3, no máximo isso. 2 a 5, tá? É as penas que nós vamos ter aqui. Bacana?
teve uma grande atualização que é com relação à injúria racial. A injúria racial do direito penal, ela era equiparada ao racismo pela jurisprudência. Então, quando o cidadão cometia injúria racial, ela era equiparada em alguns casos no sentido de, por exemplo, o crime é imprescritível, ok? Era nesses sentidos aí. E aí, a injúria racial, ela de fato entrou dentro da lei de racismo. Então, antes o cidadão era punido lá no direito penal, agora não, agora ele é punido perante a lei de racismo mesmo. Então, nós temos aqui, né, a questão aí, a tipificação de fato da nossa lei de racismo aí, tá? Dentro da a injúria racial, né, dentro da lei de racismo. Deixa eu pegar aqui a atualização para você aí, ó. Então, injuriar, tal, né, e por aí vai. Aí nós temos aqui um aumento de pena, se for mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Concurso de pessoas está lá no direito penal. Aí temos aqui também efeito da condenação, né, para o servidor público, a perda do cargo. Assim como lá na lei de tortura, também perde o cargo. Só que aqui não é automático, beleza? Aqui não é automático. Então tem aqui, ó, os efeitos que tratam os artigos 16 e 17 não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então o juiz tem que declarar. Lá na tortura não, bateu o martelo, perdeu o cargo. Lá o juiz bate o martelo e tem que motivar, declarar lá na sentença. Tá? Então fique atento com relação a isso aí para não confundir essas duas aí. Ambas perdem o cargo. Aqui não tem aquela questão do dobro do prazo da pena aplicada e tal. Para você ver o quanto que tortura é mais grave, né? Sempre cai bastante isso aqui também em concurso policial, a questão da cruz suástica para fins de divulgação do nazismo tem que ter a finalidade de divulgação do nazismo, tá? Aqui é um pouco subjetivo, porque às vezes a pessoa vai fazer a cruz, mas ela gosta do Hitler, gosta do que aconteceu no nazismo, mas ela vai dizer que não está divulgando. Mas tudo bem, não importa a prática. A banca vai colocar, está divulgando ou não o nazismo? Tem finalidade de divulgar o nazismo? Tem, então não pode. Aí é crime. Bacana? Aí é crime. Símbolo, emblema, qualquer coisa que seja, né? É crime. Beleza? Não pode. Outro detalhe importante é com relação ao recolhimento, né? Recolhimento aí do material. Se porventura, né, tiver aí um material que pratica racismo, tem um caso muito famoso de um padre da Igreja Católica que ele tinha no livro lá, ele tinha um livro, as coisas que o católico não podia fazer. Dentre elas, ele falava muito, ele praticava muito atos de racismo contra religiões de matriz africana. Tá? Não é eu que estou falando isso, não. É o Ministério Público da Bahia. O Ministério Público da Bahia entrou com ação, o juiz acatou e recolheu o livro desse padre. Como ativo de exemplo aí, tá? Tem muito tempo já. Recolheu o livro do padre. Bacana. Então, isso é previsto na lei de racismo. Então, você aí, ainda antes do inquérito policial, o inquérito policial ainda nem começou. Você pode recolher, tá, os exemplares do material, ou, né, cessar as transmissões radiofônicas, televisivas. Às vezes está passando uma propaganda, alguma coisa do tipo, pode cessar também. O material impresso, né, material físico, aí você pode recolher. Beleza? E aí, constitui o efeito da condenação após o trânsito em julgado, a destruição do material apreendido. Então você não pode destruir, você pode até recolher antes do inquérito. O delegado ainda nem abriu o inquérito, mas você pode ir lá e recolher. Você não pode destruir. Você só pode destruir depois do trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso de jeito nenhum. Beleza? E aí, uma atualização também aí é que em todos os atos processuais, a vítima, ela tem que estar acompanhada de advogado ou defensor público. Em todos os atos processuais. Não é a pessoa que praticou, não, tá? É a vítima. Para que exista o processo, tem que ter advogado. Isso é fato. Então, vamos supor que eu pratiquei racismo. Eu não tenho dinheiro para constituir advogado. O Estado vai arrumar um para mim. Isso é até falado muito em filme, né? Você terá direito de um advogado, se você não tiver direito, pagar um. Só que talvez não é todos os atos processuais que o advogado estará ao meu lado. Né? Vamos supor isso. Aqui está dizendo que se não tiver advogado ao lado da vítima, o processo não anda. Cadê o advogado da vítima? Não tem, não. Então para por aí.
para por aí. Ah, o réu está sem advogado naquele momento ali, está numa fase qualquer do processo ali. Ele tem um advogado, o advogado está fazendo as formalidades via papel, mas lá em uma determinada audiência o advogado não foi. Segue o baile. É tipo isso. Então cuidado, para a letra da lei, quem tem que estar com o advogado sempre é a vítima, não é o réu. Fechou? É a vítima e não o réu. Galera, vamos parar aqui um pouquinho então? Espero que você tenha gostado aí. Pretendo fazer ainda outro vídeo aí, falar um pouco sobre direitos humanos e outras leis extravagantes. Tem interceptação telefônica, lei de acesso à informação, temos ainda a lei de proteção à vítima e testemunha, né, dentro do direito penal, entre outras legislações aí. E vamos, né, tentar trazer também a mesma coisa aqui, né, um pouquinho do prazo, um pouquinho de números. Nessa reta final é uma coisa importante a se fixar aí. Bacana? Muito obrigado a você aí, valeu pelo like. Lembrando mais uma vez, né, você que deseja adquirir aqui esse pacote de resumo, com 2 dias você finaliza esse pacote de resumo. Ele tem muitas questões também, mas só para você ler ele aí, com 2 dias, é só você apontar a câmera aqui para esse QR Code. Pode me chamar também no Fraga BFC, eu te passo aí onde você consegue o acesso a esse material aí, beleza? E o Vale Concurso estará lá em Vila Velha, então, cara, aproveita essa oportunidade. Vai lá, vai ser muito bom. São 10 horas de aula para você aí, com todo o direcionamento. Vai ter a participação especial da Adriana Camponês, é policial penal do Espírito Santo. Vai estar fazendo um motivacional também, falar um pouco da carreira, né, de uma maneira rápida lá. Isso dá uma motivação a mais também, né, você ir para a prova um pouco mais motivado, não é verdade? Então aguardo você lá em Vila Velha, fazer um mega aulão lá, com as nossas apostas finais lá também, beleza? Grande abraço a você então, muito obrigado, tamo junto, aqui vale a pena. Valeu, fique com Deus, até mais.